Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, ó, pKa igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka. Aí a galera já começa a ficar assustada, né, velho? Falou aí, ó, o que falou aí? Falou que pKa é igual a menos log de Ka. E esse P aí tem um valor muito especial lá na matemática, né? Ele é o cologaritmo. Ele é o menos o logaritmo. Em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Ele mostra aí a fórmula estrutural do lapachol. E aí ele pergunta, olha o comando da questão, olha o que ele pergunta. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Galera, ó, de novo. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Ele dá aí algumas alternativas para vocês aí nas alternativas para vocês escolherem qual que vai ser a resposta. Gente, atenção para mim. O fato de ele te dar um pKa, o que ele está querendo que você pense? Ka, nós já definimos na nossa live passada, é a constante de ionização de ácidos. Se eu pegar um ácido, se eu pegar um ácido e colocar ele na água, ele vai ionizar em H+ e A-. Como essa reação é reversível, em um sistema fechado ela caminha para o equilíbrio. Você pode escrever a constante de equilíbrio disso aqui, ó. Kc vai ser a concentração dos produtos, H+ vezes A-, produto da concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, também pelo produto da concentração dos reagentes. Kc aqui é a constante de equilíbrio associada à ionização de um ácido Ha. Note para mim que Kc, que é a constante de um ácido, também pode ser chamada de Ka, constante de acidez. E por que colocaram esse P aqui? Gente, esse P é igual ao pH. Lembra para mim lá de H+, ó, H+, e a relação dele com o pH? Lembra dele? Qual que era a relação? Ó, pH é o quê? Menos log da concentração de H+. Olha para você ver, filho. Quando a concentração de H+ aumenta, como tem um menos aqui, esse valor do pH diminui. O que significa isso? Quando tem muito H+, o pH é muito baixo. Quando o meio é muito ácido, o pH é muito baixo. A mesma ideia vai ser válida aqui. Quando o Ka for muito grande, o pKa vai ser muito pequeno. Então, se eu tiver que comparar ácidos com base no Ka, quem tem maior Ka é mais forte. Mas se eu tiver que comparar com base no pKa, como tem um menos aqui, ó, quando eu aumento o Ka, eu diminuo o pKa. Quanto mais forte for o ácido, menor o seu pKa. Pra que isso tudo, Lucas? Só tô revisando isso aqui, tá? Não precisa disso aqui pra questão, não. Só tô revisando porque isso aqui é importante pra você tá firme na sua cabeça aí. Filho, ele te falou de uma solução que é ácida. Na maioria das vezes que ele te fala de um ácido ou de uma base, ele tá pensando lá na sua cabeça, ele quer que você pense em quê? Ele quer que você pense em neutralização. Ele quer que você pense em neutralização, tá? E aí, se você tem que pensar em neutralização, você tem que pensar que um ácido reage com uma base para formar um sal e água. Essa é a ideia básica de uma neutralização. Na verdade, neutralização é o H+ do ácido juntar com o H- da base e formar água. Mas por trás de uma neutralização também acontece uma salificação, então está normalmente associado uma coisa na outra. Bom, neutralização aqui. E o que mais que você tem que saber nessa questão? Você tem que saber o caráter do sal. Lucas, de onde você está tirando isso? Olha para as alternativas, filho. Olha para as alternativas. Olha lá, o que ele te deu na letra A? Na letra A, ele te deu o Na2CO3. Na letra A, ele te deu o Na2CO3. Na letra B, o que ele deu? Um tampão de ácido acético e acetato. Ele te deu o CH3COO- acetato ácido acético. O ácido acético acetato dá na mesma. Na letra C, ele te deu NaCl.
Na letra D, ele te deu Na2SO4. E ele te deu também HCl na letra E. Volta pro quadro. Volta pro quadro. Filhos, olha para você ver, ó. Ele falou lá que a nossa naftoquinona, né, tem caráter ácido. Se ela tem caráter ácido, e eu quero pensar numa neutralização, lembra que eu te disse? Se ele te falar de um cara que é ácido ou de uma base, na maioria das vezes ele está pensando numa neutralização. Você tem que reagir um ácido com uma base ou com alguém que tem um caráter básico. Olha para você ver, ó, Na2CO3 é um sal. É um sal que veio de quem? Do NaOH e do H2CO3. Ácido fraco, base forte. Ácido fraco com base forte dá origem a um sal de caráter básico. Aqui ele deu um tampão. Tampão são sistemas que atuam de forma a minimizar as variações de pH. E o tampão, o pH do tampão vai ser determinado com base nas substâncias envolvidas. É sempre um ácido fraco e seu ânion, ou uma base fraca e seu cátion. A ideia é sempre a mesma normalmente. Só que aqui, ó, eu tenho um tampão ácido. Lembra que eu já tenho uma substância que é ácida? Eu não quero reagir uma com outra substância que é ácida, não, uai. Aqui, eu tenho um tampão que é ácido. Não é bem o que eu quero. Olha na letra C agora. O NaCl é um sal que foi obtido de quem? Do NaOH com o HCl. HCl ácido forte, NaOH base forte. Esse sal é de caráter neutro. Lucas, de onde você está tirando isso? Filho, se você tem um ácido forte com base forte, sal de caráter neutro. Ácido forte, base fraca, sal de caráter ácido. Base forte e ácido fraco, sal de caráter básico. Ô Lucas, e se os dois forem fracos? Aí você tem que fazer a continha. Depende da intensidade relativa dos dois, da força relativa dos dois, tá bom? E essas continhas você aprende lá em hidrólise salina, tá bom? Filhos, vamos continuar aqui. Esse raciocínio você aprende em hidrólise salina. Aqui é o sulfato de sódio. O sulfato de sódio é obtido a partir do NaOH e do ácido sulfúrico. Ó, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio. Base forte, ácido forte. Base forte com ácido forte dá sal de caráter... Ô Lucas, por que você está fazendo isso, Lucas? Você já resolveu a questão. Calma, filho. Aqui, HCl. HCl é um ácido. Pensa comigo, filho. Você tem uma substância que tem caráter ácido e você quer reagir ela com uma base. Você pode reagir ela com sal de caráter básico que vai dar certo. Com tampão ácido, não vai dar neutralização. Com sal de caráter neutro, não vai resolver o problema. Com sal de caráter neutro, não vai resolver o problema. E com outro ácido também não vai resolver. Olha o truque, olha o macete. É bem óbvio isso aqui, mas olha para você ver. Ácido, ácido. Neutro, neutro. O único que é diferente é o básico, filho. É óbvio. Se você não soubesse o que fazer, é óbvio que você tinha que marcar. Se você tivesse o mínimo de raciocínio e de conhecimento das questões, das substâncias envolvidas nas questões, você ia marcar A. Você tem que marcar A com base no seu conhecimento também.